Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, sou monge Daiko, sou monge da tradição Soto Zen do budismo japonês e hoje a gente está começando mais um programa Insight, lembrando que In quer dizer para dentro, interior, né? De interior, e Sight quer dizer visão. Então esse insight, que não é só uma sacada que a gente tem sobre a vida, mas é sobretudo um olhar que a gente dá, um olhar mais profundo que a gente pode dar para nós mesmos. Tem um ser iluminado do budismo chamado Kannon Bodhisattva. Kan quer dizer visão, a ótica, a capacidade de ver, e On quer dizer os sons do mundo. Então é um ser iluminado, o ser que acorda, que desperta para essa vida espiritual, é aquele que é capaz de ver os sons e os lamentos do mundo. E esse nome Kannon foi usado pelo dono daquela máquina fotográfica Canon, né? Que quer dizer justamente esse ser iluminado que é capaz de ver os sons, de ver as necessidades verdadeiras e de atuar de forma assertiva, de forma adequada para gerar o quê? Gerar o bem de todos os seres, do maior número de seres possível. Então não é só as necessidades superficiais que a gente tem de eu quero uma roupa, eu quero aquela bolsa, eu quero um carro. Não, são as nossas necessidades verdadeiras de acolhimento, de sabedoria, de compreensão, de discernimento, de alívio. Então, quando a gente fala retorne e me abrigo em Buda, eu estou retornando e me abrigando nessa capacidade da mente de ver com clareza, de ver a realidade com clareza, de ver o que está acontecendo com luz, com lucidez e de atuar de forma adequada. Para quê? Para modificar para o bem, para modificar de uma forma que a gente queira, que a gente escolha e que a gente possa escolher o bem para o maior número de seres, não só o nosso bem individual, mas um bem maior. Depois tem o Dharma são os ensinamentos de Buda, é a lei da vida, as leis que regem não só a nossa vida individual, mas a vida do universo. Então ele fala que não tem nada fixo, nada permanente, está tudo mudando o tempo inteiro e está tudo interligado. Tudo que existe, existe numa rede de causas e condições e efeitos. Nada existe por si só, nada brota à toa da realidade. Tudo, para que cada coisa exista e se manifeste, existe uma cadeia de fatores, um combinado, um aglomerado de coisas que se juntam, que se combinam para que uma coisa se manifeste. Então, quando, por exemplo, a gente olha uma folha de papel, aquela folha de papel, na verdade, é composta de árvore, de folha, de luz, de água, de pássaros, de pessoas que plantaram uma árvore, que colheram. Então, tem vários fatores, vários trabalhos que precisam se combinar para que uma coisa se manifeste. E depois, Sangha é a comunidade que pratica. As pessoas que se dedicam a essa vida iluminada, a estudar e a praticar os ensinamentos de Buda e a trabalhar nas suas vidas para que esse bem maior se manifeste. E agora, por falar em trabalho, no dia 1º de maio a gente celebra-se o Dia do Trabalho. Parece que isso começou lá em Chicago, né? Até mais ou menos recente essa comemoração, que sempre está ligada com problemas sociais, com protestos, com processos que acontecem, mas que traz essa reflexão do trabalho. O que é trabalho, né? E como é que a gente está usando a nossa vida? Será que o trabalho que a gente exerce é aquilo que a gente realmente quer? Está levando a gente na direção que a gente quer, na direção espiritual, emocional que a gente quer? Ou é só para cumprir obrigação, é só para pagar conta e a gente não encontra propósito, não encontra sentido na nossa existência? Nem sempre a gente tem a oportunidade de conseguir trabalhar naquilo que a gente gostaria, daquilo que são nossas afinidades e nossas vocações. Mas mesmo que a gente não tenha essa sorte, essa chance, ainda assim, aquilo que a gente faz todos os dias vai modelando a nossa vida, independente da função que a gente possa exercer. Qualquer coisa que nos dê para fazer, a gente pode fazer com inteireza, com dignidade, compreendendo que não tem nada fixo, nada permanente. Então, se for algum trabalho que eu não esteja muito contente, calma. Nada na vida dura para sempre, está tudo mexendo, está tudo se transformando. Todas as situações, todos os trabalhos, está tudo sujeito à mudança, né? Não existe nada fixo.
Isso é base do ensinamento budista, que está tudo se transformando. E no dia do trabalho, que foi segunda-feira, foi um feriado, a gente teve um retiro lá na nossa comunidade, um retiro para iniciantes, um retiro introdutório que a gente chamou de Chegando ao Zen. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, eu convido vocês para olhar no nosso site, que é zendobrasil.org.br. É um templo da nossa tradição Soto Zen budista, e também é uma comunidade sem fins lucrativos, tem uma organização social de comunidade, então tem uma diretoria, tem um conselho fiscal, tem um quadro legal que configura uma comunidade religiosa. E é uma casa, não é um templo japonês com uma arquitetura muito sofisticada, é uma casa comum no bairro do Pacaembu e fica bem em frente ao estádio do Pacaembu. E é muito interessante porque desde muitos anos atrás, acho que agora a gente está comemorando 20 anos de existência dessa casa, desse local. E quem fundou, vocês sabem, foi minha professora Monja Koen, que é um dos principais nomes, uma das principais professoras budistas do Brasil. E o nosso templo, que é o templo dela, fica exatamente em frente ao estádio, ao estacionamento do estádio do Pacaembu. E é lá que a gente faz nossas práticas de silêncio, nossos retiros de introspecção, que a gente se retira da vida normal, da vida agitada, podemos falar da cidade, né? Para meditar, ficar em silêncio olhando para nós mesmos. E isso a gente faz em frente ao estádio do Pacaembu, já há muitos anos. Então vocês imaginem quando tem jogo, às vezes Corinthians contra Palmeiras, e não só durante o jogo é aquela bagunça, aquela gritaria, aquela algazarra, mas antes, né, tem um tanto de flanelinha, um tanto de vendedor de cerveja, de água, de churrasquinho, de pessoas subindo e descendo, o trânsito fica uma maravilha. E isso nunca nos impediu de fazer nossos retiros em completo silêncio, às vezes 30 ou 40 pessoas. Antigamente a gente se hospedava lá, então ficávamos os homens dormindo na mesma sala, as mulheres em outra sala, mas 20, 30 pessoas praticando juntas em silêncio em frente ao estádio do Pacaembu. Então isso vem aquela ideia de que eu não consigo praticar meditação porque eu sou muito agitado, porque eu vivo na cidade grande. Não, isso não é desculpa, nós praticamos onde quer que a gente esteja e não tem nada que vai atrapalhar ou influenciar a nossa prática. Quando a gente senta para olhar a nossa mente, penetrar esse momento presente, não faz diferença se a gente está no meio das montanhas, num mosteiro muito austero, muito silencioso, ou se a gente está no meio da cidade com sirenes passando, com atividade acontecendo. A gente vai observar o que quer que seja, onde quer que a gente esteja, e vai ativar essa nossa presença pura, presença absoluta, onde quer que a gente esteja. Então, quando a gente é capaz de treinar, de desenvolver essa habilidade, essa presença, que é física, que é mental, mas é física, porque o nosso corpo está sempre no momento presente. Então, quando a gente fala de estar presente, significa estar presente nas sensações corporais, no que está acontecendo com o meu corpo, ter consciência corporal. E isso a gente pode treinar em qualquer lugar. Não faz diferença se é no estádio do Pacaembu ou no mosteiro japonês. A nossa capacidade de presença, de estar aqui e agora, nos acompanha sempre, está sempre aqui e agora. E é legal também lembrar que agora no mês de maio, a minha escola Soto Zen Budista não comemora esse festival que chama Vesak, mas as outras escolas budistas, grande parte delas comemoram esse festival, que acontece na lua cheia de maio. E é um festival onde eles vão celebrar ao mesmo tempo o nascimento de Buda, a iluminação de Buda e a morte de Buda. Então, toda lua cheia de maio, muitos templos, muitas escolas budistas fazem um grande festival chamado Vesak, onde eles vão comemorar essas 3 datas de nascimento, iluminação e morte de Buda. Isso não acontece nas tradições japonesas, no Soto Zen japonês, que é a ordem, a escola onde eu estudei e que eu transmito, que eu ensino. No Japão existe a Universidade de Komazawa, que fica lá em Tóquio e que é ligada à escola Soto Zen de budismo e é um dos principais centros de estudos budistas do mundo. E essa Universidade de Komazawa fez vários cálculos, vários estudos ao longo de muito tempo para considerar algumas datas específicas, o que outras escolas vão comemorar tudo no mesmo mês.
A Soto Zen Budismo diz que não, diz que o nascimento de Buda teria acontecido no dia 8 de abril, a morte dele no dia 15 de fevereiro e a iluminação no dia 8 de dezembro. Então são essas 3 datas que são específicas do budismo japonês. Nem todas as escolas consideram essas mesmas datas e a gente, no caso do Zen japonês, não comemora o Vesak. Mas como o mundo budista vai estar pelo mundo inteiro comemorando essa celebração agora no mês de maio, eu acho que é interessante de falar e lembrar que quem se compromete, quem gosta, quem simpatiza com o budismo, são essas as 3 ocasiões que a gente tira para ir ao templo, para fazer uma prece, para fazer uma oferta aos seres iluminados, tanto os nossos ancestrais, as nossas famílias que já morreram, que já se foram, e a gente diz que aqueles que já morreram se tornam seres iluminados, e sem eles a gente não poderia estar aqui. Então, geralmente, a gente faz uma oferta de incenso, de preces, de luz, de velas, às vezes um chazinho, às vezes um docinho que se coloca no altar. Muitas vezes as pessoas têm altar familiar, né? Tem um altarzinho em casa, coloca as fotos dos ancestrais lá e oferece alguma coisa que seja um mimo, que seja um carinho, um agrado para eles, né? Então, essa memória, esse cuidado com a ancestralidade, com aqueles que chegaram antes de nós, né? Então isso é feito agora no mês de maio, mas a nossa escola Soto Zen considera essas datas específicas e diz a lenda que nesse dia, nessa lua cheia de maio, o próprio Shakyamuni Buda, que foi o Buda histórico que viveu lá na Índia, ele aparece na Terra. Dizem que ele desce da lua cheia lá nos Himalaias e é o único momento do ano que ele se manifesta, a forma física dele aparece na Terra para abençoar a todos. Então agora eu vou chamar um recadinho, depois a gente conversa mais um pouco sobre o que é esse trabalho sagrado, esse sacrifício, que quer dizer exatamente um sagrado ofício. Pessoal, vocês conhecem esse livro? Acabou de sair, chama Sobre o Amor e foi escrito pela minha professora, que é a Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, pelo pastor Henrique Vieira e pelo padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho bonito com os moradores de rua aqui de São Paulo. E os 3 escreveram esse livro juntos, quer dizer, em conjunto, cada um escreveu separado e depois eles compilaram, e cada um dando a visão de sua tradição espiritual sobre o amor. Então é uma joia, é muito lindo, muito sutil, muito delicado. Vocês podem encontrar no site do nosso templo, que é zendobrasil.org.br, tem a lojinha lá. E também gostaria de chamar vocês a mandarem suas perguntas, enviarem questões, dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que vocês tiverem, envie aqui para nós, no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todos os dias, a partir da semana que vem, as suas questões aqui no Insight. Então, pessoal, nesse final de semana a gente teve um retiro, né, de introdução de Dia do Trabalho, onde as pessoas aprenderam a trabalhar a própria mente, a trabalhar sobre si mesmas, a trabalhar a atenção, a trabalhar a postura física, a trabalhar a concentração. Então é um pouquinho do que eu ensino aqui para vocês. A prática da meditação é uma prática ativa, é uma atividade que a gente faz. Então, diferente do que muitas pessoas possam pensar, meditar não é exatamente relaxar, não é para ficar calminho. Isso pode até acontecer, mas a ideia da nossa prática é despertar a mente. A palavra Buda, da onde vem budismo, quer dizer acordar, despertar. Então a gente pode até considerar que a palavra budismo é uma técnica, uma prática para acordar, quer dizer acordismo, despertismo, budismo. Então quando a gente medita, a gente está treinando essa mente desperta, essa mente acordada. Então é uma coisa ativa. A postura de meditação não é só uma pose, é uma postura ativa para a gente ativar a nossa percepção, a nossa consciência de nós mesmos. Isso vai sendo trabalhado, vai sendo treinado, vai sendo refinado e a gente vai conseguindo captar mais informações, mais e mais, cada vez mais profundas e mais sutis de nós mesmos, da vida, do que está acontecendo conosco, dos nossos processos internos, emocionais, sentimentais, e também ficamos mais atentos àquilo que está acontecendo no nosso exterior. Então, conforme a nossa mente se silencia através da prática da meditação, e nós temos menos estímulos nos distraindo e nos preocupando, nós somos capazes de ver a realidade com mais clareza, com mais nitidez e fazer escolhas mais adequadas, menos contaminadas pelas nossas confusões mentais, sentimentais.
E só para terminar essa conversa de trabalho, na hora das refeições a gente faz uma prece que eu vou compartilhar aqui com vocês, que leva em conta todo o trabalho da vida, não o meu trabalho, não na minha vida, mas a vida do universo que tem feito tanto esforço para que eu sobreviva, para que eu esteja aqui agora. Então, quando a gente vai comer, a primeira coisa que a gente faz, e a recomendação que se dá é: olhe para a sua comida. Então, quando chegar em frente o prato, alguém te servir ou você mesmo se servir, antes de começar a comer, olha para a comida, entra em contato. Olha as cores, olha as texturas, sinta os cheiros. Quando for segurar o prato, sinta o peso do prato. Então esteja presente. Olha para a comida, entre em contato. E o que a gente reza é: inumeráveis trabalhadores nos trouxeram esta comida. E aí vamos pensar que trabalhadores são esses que trouxeram esta comida. Se a gente está falando de um vegetal, por exemplo, de um alface, de um repolho, de uma cenoura, primeiro teve uma sementinha que alguém plantou. Depois teve alguém que regou, que cuidou, que cultivou essa semente. Depois provavelmente teve alguém que colheu, que nem sempre foi a mesma pessoa que plantou e que cuidou. Depois alguém que transportou esse vegetal para algum lugar. Depois esse vegetal foi lavado, foi selecionado, né? Foi transportado até talvez um distribuidor de comidas, onde esse alimento vai ser embalado. Então já estamos falando aqui de uns 20 trabalhadores, né? Depois de ser embalado, ele talvez vai ser pesado, vai ser de novo levado a algum lugar onde ele vai ser vendido, vai ter alguém que vai colocar um plástico com um preço, vai levar até a etiqueta. E se a gente está falando de um restaurante, por exemplo, vai ter alguém que vai fazer o pedido das comidas, vai ter um entregador que vai levar os ingredientes até o restaurante, vai ter alguém para receber, vai ter alguém para abrir, para lavar, para cortar, para preparar. Então, ou seja, até esse alimento chegar na nossa frente, chegar na nossa mesa, tem inúmeros trabalhos que precisam acontecer para que um prato de comida chegue até nós. E parece que é uma coisa tão garantida, tão gratuita, né? E não é bem assim. Existe todo um trabalho, um processo que é difícil de se manifestar. E além desses trabalhadores humanos, existe também o trabalho do sol, o trabalho da chuva, o trabalho da terra, o trabalho das bactérias ali que se combinam para fazer a vida funcionar. Então, inúmeros trabalhadores exercem sua função para que a gente possa comer um prato de comida, e a gente deve saber como isso chega até nós. Então, quando a gente for comer, que a gente faça essa reflexão: quantas mãos, quantos trabalhos, quanta energia, quanta troca foi necessário para que um prato de comida chegue até mim. Então, para a gente não comer de forma automática, de qualquer jeito, mas para a gente considerar até se a gente merece, se a gente tem vivido uma vida de acordo, uma vida que considera, que respeita essa rede, esses inúmeros trabalhadores que estão funcionando, estão se manifestando para que cada acontecimento chegue até nós, até um prato de comida. E depois a gente fala que a gente come não para encher barriga, não para sentir prazer. A gente come como um bom remédio para manter nossas vidas. E a gente quer manter as nossas vidas para fazer o bem, para criar boas condições, para falar o bem, para tratar as pessoas bem, para criar bons relacionamentos, para cuidar da nossa saúde. Enfim, tudo que for bem é o que Buda vai falar: estimule, vá nessa direção. E tudo que for gerar sofrimento, separação, tristeza, miséria, nós vamos evitar. Então, por isso é importante meditar para estar o quê? Para estar acordado, porque uma pessoa que está sonhando não sabe o que está fazendo, mas uma pessoa que está desperta sabe o que está fazendo. E se a gente realmente está vendo o que a gente está fazendo, a gente faz coisas que sejam boas não só para nós, mas boas para a vida. Pessoal, então para meditar, primeira coisa, a gente precisa colocar o corpo numa postura adequada, né? Então, a melhor postura é considerada sentado. Tanto é que Zazen, que é o nome dessa meditação, que Za quer dizer sentar e Zen é meditar. Então, a gente evita meditar deitando, evita meditar recostado assim de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente não quer relaxar, a gente não quer dormir. Não é uma prática exatamente de descanso. Existem meditações que são para relaxamento, para acessar uma tranquilidade, mas no Zen não é exatamente isso. No Zen a gente quer despertar a consciência.
Então, deixar a consciência ativa, o que não é necessariamente ficar calminho, ficar num estado de torpor, de relaxamento intenso. Às vezes a gente está mais ligado, está mais ansioso, está com mais energia, e tudo isso faz parte. A gente não quer lutar contra isso. Pelo contrário, a gente quer abrir a nossa mente de modo que tudo possa ser incluído, inclusive a agitação, se a gente estiver agitado. Então, a primeira coisa é achar uma base estável. Você pode sentar numa almofada no chão. Só que se você for sentar no chão, veja que os dois joelhos estão tocando o chão. E a gente senta aqui nos isquios, né, que são os ossinhos de sentar que a gente tem aqui no quadril. Então tem um lugar certinho para sentar e a gente não pode ficar com uma base instável, com uma base bamba que fica balançando e que a gente fica precisando criar tensão corporal o tempo inteiro para ajustar na postura. Isso não é bom. Então tem que ter uma base estável. Se você puder sentar no chão com as pernas cruzadas, ótimo. Mas se você não conseguir, não tem problema. A meditação não depende de sentar como um praticante de yoga muito flexível. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com estar presente no aqui e agora, no seu eixo, e com uma postura precisa do corpo, mas que não precisa ter grandes malabarismos, acrobacias para chegar lá. Então, se você sentar numa cadeira, perceba que eu aqui estou numa cadeira, mas eu não estou encostando. Então, a gente senta da metade para frente da cadeira sem encostar, né? E aí, tendo sentado da metade para frente, eu vou alongar minha coluna para cima. Então, desde aqui do cóccix, respeitando a curvatura da coluna, que faz tipo um S, né? Mas eu vou alongar para cima e aqui a cabeça, eu vou imaginar que tem um fiozinho que puxa para o céu. E aí, ao alongar a cabeça para o céu, chama fio de prumo, acho, né? Que é uma coisa que vai me deixar um fio para me aprumar. E aí, ao puxar minha cabeça na direção do céu, o queixo entra um pouco aqui para o tronco. Para não ficar assim, se eu ficar assim eu vou, além de gerar tensões musculares, eu vou bloquear o fluxo de sangue para o cérebro. Então não é bom, não é bom para a saúde, não é o encaixe adequado do corpo, né? Existe um alinhamento mais ou menos perfeito para cada corpo. Então vou achar esse alinhamento, posso fazer um balanço da esquerda para a direita, para frente e para trás, de modo que eu vou sentindo que eu vou chegando no meu eixo, no meu encaixe, no meu estado natural, mas que não é desabado, né? Eu estou aqui presente, eu estou ativo. E depois, tendo achado um ponto médio, um ponto de equilíbrio no nosso eixo, que é chamado exatamente eixo de equilíbrio, eu posso posicionar as mãos no mudra cósmico. Então a mão direita vai vir embaixo, aqui no colo. Não é para ficar sustentando aqui no ar, não. Vem pousada no colo. E a mão esquerda vem por cima. E os dedos não se entrelaçam, eles se sobrepõem. Então, direita embaixo, esquerda em cima. E os polegares vão se tocar levemente. Isso chama mudra cósmico, porque é uma postura de mãos, quer dizer, mudra, quer dizer isso, postura de mãos, e cósmico, porque vai me conectar com a vida inteira do cosmos, do céu e da terra. Sim, a gente está conectado o tempo inteiro com o cosmos. Só que a gente não lembra. E a gente nem lembra que o cosmos é aqui nessa sala, é aí na sua sala. O cosmos não é só Marte, Vênus e o cometa Harley. A Terra também faz parte do universo. Nós também somos seres cósmicos universais. Só que a gente fica tão preso na nossa identidade, na nossa carteira de identidade individual, né? Nos personagens que a gente cria, que a gente esquece que a nossa vida está incluída, né, nesse cenário muito mais amplo, nessa vida muito mais ampla. Então, quando a gente coloca as mãos nessa posição, a gente está lembrando disso, lembrando que o cosmos está nas minhas mãos. E eu estou nas mãos do cosmos, eu estou na mão do universo. E ao mesmo tempo eu estou segurando o universo aqui na minha mão. Então, com que cuidado eu seguro essa vida que está aqui? Será que eu seguro de qualquer jeito, largando, deixando cair? Então, se eu estiver muito relaxado, muito desatento, muito distraído, a tendência é que meus dedos caiam. E aí essa vida aqui do cosmos caiu. Agora, se eu estiver muito tenso, muito nervoso, muito agitado, eu vou contrair. E aí, o que eu vou gerar? Vou gerar conflito, vou gerar tensão, vou gerar separação. Até a ponta das unhas fica branquinha, né? E se eu tivesse uma folha aqui entre os dedos, ela ia amassar. Então, tem um ponto médio, existe um caminho do meio de equilíbrio. E quando a gente treina
achar esse alinhamento e esse ponto médio com o nosso corpo, naturalmente a nossa mente vai entrando nesse estado adequado e a gente começa a adentrar níveis de percepção mais profundos, onde a gente vai conhecer um pouco mais de nós mesmos e da vida. E ao conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, a gente passa a entender um pouquinho mais dos outros, porque nós não somos iguais, mas nós somos muito semelhantes, nós somos parecidos e nossas mentes humanas têm funcionamentos que não são tão diferentes assim. Então, quando a gente olha para nós mesmos e traz esse insight, esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, na verdade a gente está entrando em contato e está conhecendo não só a nossa vida, mas a vida inteirinha do universo, do céu e da terra.